Olá pessoal, vamos então para a nossa quinta aula de progressão aritmética e eu vou explicar para você a fórmula da soma dos termos de uma PA. Eu coloquei aqui no título fórmula da soma dos n termos. Esse n que está aqui é porque é o caso finito, né? Quer dizer, a gente vai somar uma quantidade finita de termos de uma PA. E inclusive, só por curiosidade, é exatamente o que está escrito, é a justificativa desse desenho aqui, que apareceu nas nossas primeiras 5 aulas, né? Esse desenho que está aqui é uma soma de PA, porque aparece 1 no primeiro termo, aí no segundo aparece 1 mais 2, aí no desenho, aqui no terceiro desenho, aparece 1 mais 2 mais 3. Você concorda? Ó? A gente está sempre somando aqui os termos da diagonal. Agora vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. É apenas uma curiosidade, né? Para você entender esse desenho aqui. Esse desenho representa exatamente a soma dos termos de uma PA, ok? Deixa eu apagar então e eu vou explicar para você a fórmula da soma dos termos. Primeiro, o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. É assim que você conhece uma sequência, né? Isso aqui é uma sequência que a gente vai dizer que é PA. Claro, a gente está falando da soma dos termos de uma PA. Coloquei todas as vírgulas e agora eu quero que você entenda uma coisa. Esse é o símbolo de somatório. Se você não está familiarizado com esse símbolo, eu quero que você vá lá na Matemática EG, na playlist de estatística. Lá na playlist de estatística, nós temos uma aula que explica esse símbolo aqui, esse símbolo de somatório. Nós vamos somar alguns termos dessa PA. Como assim, EG, alguns termos? Eu começo do primeiro, o primeiro termo aqui, esse I, representa o índice varia do primeiro termo até o N. Então, nós lemos isso aqui dessa forma. Somatório de todos os AI com I igual a 1 até N. E isso que está aqui a gente chama de SN. SN, esse símbolo que está aqui, é o símbolo da aula de hoje. A gente vai estudar, então, a soma dos N termos de uma PA. Ok? Isso que está aqui é nosso estudo de hoje. Eu só preciso explicar para você qual é a fórmula que permite calcular isso com rapidez, né, e com facilidade. Muito bem, então olha só. Se eu quiser somar um termo, ele vai ser simplesmente, você considera simplesmente o primeiro termo. Isso aqui é a nossa definição, ok? Qual é a definição? O que significa somar um termo? Ora, somar um termo é simplesmente o primeiro termo. Agora começa a fazer mais sentido. O que é S2? S2 significa somar os dois primeiros termos. Os dois primeiros termos é o A1 mais o A2. O que é o S3? O S3 é somar os três primeiros termos. Os três primeiros termos, A1 mais A2 mais A3. O que a gente mais confunde aqui é o S1, porque ele não tem muito sentido, né? Porque soma é uma operação, a operação é sempre com dois elementos, né? Mas quando aparecer S1, você considera simplesmente o primeiro elemento, ok? E assim por diante. Então, vai aparecer aqui essa expressão que está em amarelo. Essa expressão que está em amarelo é a nossa aula de hoje. É isso que eu quero fazer. Eu quero somar os N termos de uma PA. O primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, até chegar no enésimo. Isso aqui, esse símbolo aqui, a gente chama de enésimo termo. Nós já vimos nas aulas anteriores. Muito bem, então eu vou clicar e vai aparecer a fórmula. Então, eu não vou demonstrar para você a fórmula, tá? Isso que está aqui, A1 mais A2 mais até chegar no AN, a gente pode demonstrar que é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Você vai pegar o primeiro termo, essa cor aqui
Não ficou boa? Deixa eu pegar uma cor mais destacada, olha só. Você vai pegar o primeiro termo da PA, vai somar com o enésimo termo, multiplicar por n e dividir por 2, ok? Quando você estiver escrevendo aí, copiando aí na sua casa, ou né, onde você estiver vendo o vídeo, puxa uma seta e abrevia aqui CTUD, né? CTUD é a abreviação que representa quantidade. Esse N aqui quer dizer a quantidade de elementos que você está somando, né? É exatamente o mesmo que esse. Se você quer calcular S10, por exemplo, você tem quantidade de 10 termos. Você está somando 10 termos. Se quiser calcular S50, você está então calculando 50, a soma de 50 termos. O n vale 50. Muito bem, eu vou apagar e a gente vai fazer então um exercício para você fixar bem essa fórmula. 1 mais 7 mais 13 mais pontinho, 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 mais 145. Então vamos somar. Isso aqui tem que ser uma PA. Né? É claro que o enunciado vai ter que deixar claro que esse exercício é um exercício de PA. Nós temos então uma progressão aritmética aqui. Não é difícil reparar qual é a razão. Do 1 para chegar no 7, a gente soma 6. Do 7 para chegar no 13, a gente soma 6. Né? E assim por diante. A gente vai somando os 6 até chegar no 145. Bom, então eu vou clicar e vai aparecer a fórmula. Deixa eu apagar então o 6 ali, ok? E então essa é a fórmula da soma dos termos da PA. A1 mais AN vezes N sobre 2. Se você quiser aprender a demonstrar essa fórmula, você pode perguntar para mim em algum momento e eu te explico. Bom, no lugar do primeiro termo eu vou trocar por 1. No lugar do último termo, eu vou trocar por AN. Repare só, eu vou clicar, apareceu aqui o primeiro termo igual a 1 e apareceu o enésimo termo igual a 145. Nós não sabemos quanto vale o N. Pelo menos não sabemos ainda, né? Ainda nós não sabemos quanto vale o N. E aí você se confunde bastante, né? O que é o N? Ora, o N é a quantidade de termos que nós temos aqui. Quantos termos tem essa PA? Ora, eu não sei. Eu sei que começa do 1 e termina no 145. Mas eu não faço ideia quantos termos tem aqui. Eu primeiro vou calcular então o N. Eu troquei aqui o 1, troquei o 145, mas eu não consigo usar essa fórmula sem saber o valor de N. Então eu vou clicar e vai aparecer a fórmula que nós já estudamos, que é a fórmula do termo geral. É a aula passada de PA, e olha aqui o N que nós queremos calcular. Nós vamos encontrar o N usando a fórmula do termo geral. O AN vale 145, o AN é o último termo, o primeiro termo vale 1, tudo isso nós já sabíamos, porque inclusive trocamos já no slide anterior, e aí não esqueça que a razão vale 6, né? Essa razão aqui é nós que temos que deduzir, porque o exercício falou, tem que dizer que é uma PA, tem que deixar claro que é uma PA, e nós vamos somando aqui de 6 em 6. Como é que a gente resolve essa equação aqui? Dá até para fazer a distributiva aqui do 6, se você quiser. Eu prefiro fazer assim, ó. Eu vou subtrair 1 em ambos os membros. 145 menos 1 dá 144. E não vou fazer distributiva, apesar que, se você fizer, também está certo. Mas eu vou dividir por 6. 144 dividido por 6 dá 24. Fica mais fácil resolver dessa forma, né? Nós encontramos então um n igual a 25. Se você não fizesse assim e tivesse optado por fazer a distributiva, também daria certo. Deixa eu apagar então a rabisqueira. É só trocar agora o n por 25. E aí nós vamos calcular então o S25. É a soma dos 25 primeiros termos. E nós encontramos então o resultado 1825 como soma dos 25 termos.